Bom dia. A gente estava planejando quem ia fazer a abertura do café. Aí, como a gente não arrumou ninguém, falou, então faz o Gal mesmo. É uma alegria para nós estarmos de volta, né? Nossa quarta temporada. E é um tempo, sim, precioso e que a gente está muito, muito alegre de poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que tem sido o desenvolvimento humano, né? Às vezes, quando a gente pensou no café, desde o início lá, o nosso projeto era, de alguma forma, cooperar no desenvolvimento dos homens, né? Daquilo que seria a sua vida, as suas habilidades, suas capacidades como homem, como pai de família, como filho, como trabalhador, como empresário. Então, a ideia do café é sempre trazer esse lugar. Mas também, não apenas as palestras, como foram já experimentadas nessas 3 temporadas, né? E eu estava falando o quanto é rico a nossa cidade. Praticamente nós não repetimos em 3 anos os preletores, os palestrantes. Ou seja, há muita gente que possa compartilhar conteúdo. E a ideia é justamente essa. Quando a gente está pensando no café, quem sabe algo pode ensinar a todos nós, na sua expertise, seja do grande empresário, ou seja um testemunho do homem simples, o homem que vem lá das suas realidades sertanejas, muitas vezes. Então, nós estamos muito alegres de ver quanto tem sido precioso esse tempo que nós separamos, né? 1 horinha da nossa semana, e quanto tem feito diferença. Temos visto muitos testemunhos, muitos depoimentos sobre as mudanças e as transformações que as pessoas têm experimentado aqui no café. Então, uma vez mais, fala para o seu amigo aí, presta atenção que tem muita coisa para a sua vida esse ano. Então, nós já temos a nossa agenda pronta até final de abril, e você vai saber depois dos palestrantes. Semana que vem abre, né, assim, de forma ainda mais generosa. O Marcelo Prado vai estar conosco, ele já foi palestrante. Foi difícil achar na agenda dele, porque está dando palestra no Brasil inteiro, e ele conseguiu lá, então dia 9, ele vai estar conosco aí. E hoje a gente vai falar um pouco sobre liderança eficaz, né? E nós colocamos ali no telão os slides, mas é apenas uma orientação daquilo que a gente possa refletir hoje. Na verdade, quando a gente fala de liderança eficaz, muitas pessoas pensam assim, mas eu não exerço cargo de liderança, eu não estou à frente de uma equipe. Mas se você pensar, e isso é característica principalmente do mundo corporativo, todos, sem exceção, exercem liderança, seja no ambiente menor, ou seja no grande ambiente. Então, a característica de todos nós é ter liderança. Por quê? Porque todos nós exercemos influência, seja na família, seja no seu ambiente corporativo, seja no seu ambiente do terceiro setor, aonde quer que seja, todos nós, de alguma maneira, podemos influenciar pessoas. E isso pode ser a favor do bem e a favor do mal. Temos visto organizações, lideranças espalhadas pelo mundo que falam de coisas ruins, coisas más, de tramas, de tantas coisas que a gente está vendo, inclusive, bem recentemente, bem mergulhado no nosso país. Então, há liderança que a gente precisa aprender. A primeira coisa, eu quero começar com um provérbio, e esse provérbio diz assim, onde não há visão, o povo perece. Então, quando o escritor de provérbios estava dizendo, ele estava se referindo a quando não há um objetivo claro, quando não há, e no caso ali ele estava falando da revelação de Deus, ou seja, o objetivo de Deus para a vida de cada um de nós, quando isso não está claro, é aquela história, quando a gente diz assim, muitas pessoas falam assim, todos os caminhos levam a Deus. Bom, não é bem assim que as escrituras sagradas, a Bíblia diz. Então, há muitos caminhos que se propõem e que não chegam aonde a gente quer. Presta atenção, se eu quero ir para São Paulo, eu não apenas tenho que estar na rodovia correta, mas também na direção correta. Porque eu posso pegar a mesma BR, mas se eu pegar distraidamente na outra direção, eu vou estar mais longe do meu objetivo que eu estava quando comecei a minha jornada. E isso precisa ser conhecido para nós, porque às vezes a gente trata das capacidades do poder que eu tenho de empreendimento.
Veja bem, se eu estou no melhor equipamento, se eu estou lá num carro muito bom, se eu tenho uma boa capacidade de pilotar, eu posso estar bem acelerado, em segurança, mas na direção errada. Significa o quê? Que cada vez mais eu vou estar distante do objetivo que eu queria alcançar. Então eu tenho que não apenas estar na estrada certa, mas estar também na direção certa. Então isso para a nossa vida como profissionais precisa ter essa compreensão. Eu estou no meu... Há uma visão, há um objetivo. Quando a gente pensa em visão, e aí a gente tem lá uma coisa muito clara que é o quê? O alvo, né? Então quando a gente fala, você acertou na mosca, talvez os mais jovens nem sabem o que significa isso, né? Acertar na mosca. Então se você acerta, se eu quero acertar exatamente no centro do alvo, que é a mosca, eu tenho o quê? Um objetivo claro. E aí eu trabalho as minhas habilidades, as minhas competências e os equipamentos que eu tenho em mãos para que eu possa ser bem sucedido em alcançar o meu objetivo. Então eu tenho que ter, primeiramente, na vida de cada um de nós, um objetivo claro. Sem o objetivo claro, nós podemos estar fazendo muito bem feito as coisas, mas não teremos o resultado que esperamos. Às vezes a gente vai levando a vida, deixando que ela aconteça normalmente. Vai acontecer. Tiver de ser, vai ser. Bom, na vida de liderança, de proposta, isso não acontece. Isso não acontece no seu desenvolvimento pessoal e não acontece no seu ambiente corporativo. Por isso é necessário que haja o quê? Visão. Cada vez mais as empresas, as corporações, os ambientes de terceiro setor têm deixado cada vez mais claro o quê? A minha missão, ou seja, o para que eu existo, e a minha visão, como eu faço aquilo que eu fui chamado para fazer. Então, como empresa, como trabalhador, você tem que ter objetivos. É como se eu quero galgar na minha empresa, lá eu sou trabalhador e eu quero melhorar, eu quero passar para cargos melhores e maiores naquilo que é a perspectiva de cada um. Mas se eu não me preparar, se eu não me capacitar, se eu não me habilitar e apenas esperar que as coisas aconteçam, elas não vão acontecer. Por quê? Porque tem alguém do meu lado se preparando para aquele momento. Então, sem visão, o povo padece, né? Então, onde não há visão, o povo padece. Então, quando a gente olha para isso, aí nós lembramos que a visão é um catalisador, né? Sem a visão clara de propósito da corporação, da sua entidade, do seu grupo de trabalho, as pessoas vão começar a tomar iniciativas próprias. E presta atenção numa coisa, nós queremos muito ter pessoas que têm iniciativas. Aliás, uma das premissas de você ter um bom recrutamento é gente de iniciativa. Mas se as iniciativas não forem na direção, o que vai acontecer? Cada vez mais eu vou ter esforço e flechas indo em todas as direções. Significa o quê? Eu perco a energia, o catalisador do propósito. Então a minha empresa, o meu trabalho, se eu não tiver claramente que os esforços e as iniciativas têm que ter um objetivo comum, eu vou perder energia, eu vou perder talentos, eu vou perder pessoas importantes no processo, simplesmente porque elas estão fazendo todo o seu esforço, o seu melhor, mas na direção errada. Então quando fala de visão, a palavra já deixa clara, né? Em inglês, lá diz assim, onde não há visão, no vision, né? E em português a gente faz até um trocadilho disso, que é onde há mais de uma visão, há divisão. E aí a divisão de esforços, a divisão de propósito, e aí aquilo que pode ser uma equipe bem trabalhada, isso dá para entender melhor o seguinte, você pode ajuntar, e o Hamilton está aqui, e o Hamilton é um saxofonista de gabarito, trabalha, inclusive em orquestras. O que acontece? Quando junta muitos talentos juntos, né, isso, os recursos humanos cada vez toma nomes diferentes, nomenclaturas, talentos humanos, gestão de pessoas, mas o fato é que num objetivo maior, nós podemos ter gente muito talentosa, podemos pôr o Hamilton, o Netinho, que é trompetista, se não houver harmonia entre eles, no objetivo da canção a ser tocada, o que vai acontecer? Nós vamos ter excelentes profissionais, mas dissoantes de propósito. Então o que nós precisamos? Maestros, liderança. Eu não lembro se você viu
no filme do Steve Jobs, ele diz lá, e os caras falando sobre o talento que ele teve, o outro Steve, que também foi um dos cofundadores da Apple, que era o cara do sistema, do hardware, do cara do desenvolvimento. O Steve Jobs era aquele muito mais do visionário, dos propósitos, das coisas. E lá numa discussão, as pessoas começam a dizer o quanto eles eram importantes para a empresa. Eles falaram assim: você toca bem o seu instrumento, eu toco bem a orquestra. Ou seja, há necessidade de uma liderança com talentos individuais, mas com objetivos que vão dar sinergia ao propósito. Então, todas as empresas sem liderança, nós vamos ter objetivos, gente talentosa, gente capacitada, mas muito diferente nos propósitos e, portanto, muito ineficaz na sua realização final. Então, sem visão, o povo, por quê? Porque a visão é o catalisador do propósito, né? Quem foi o maior líder da história? Se a gente pegar simplesmente da perspectiva humana, Jesus foi aquele que causou o maior impacto na história da humanidade. Ninguém como ele, que começa no interior de um país pequeno chamado Israel. Se você já não teve a oportunidade de Israel, conhecer sobre Israel, nós vamos agora em maio, nós estamos levando uma caravana para Israel, e é uma coisa fantástica, né? Meu irmão Rogério está aqui, ele já foi uma vez. Cadê o Rogério? E ele aqui, está ali, e está voltando, porque achou tão bonito, tão importante, está indo de novo. E quando a gente vai lá para Israel, a gente começa a entender o quão grandioso foi a obra de Jesus. Quando a gente vai lá para Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, lá onde estava Cafarnaum, né? A gente vai perceber o quê? Como uma mensagem, um propósito, uma visão transforma a humanidade. Como é capaz algo que nasceu lá no interior de Minas Gerais, Uberlândia, cidade, né, nem capital pode transformar processos e alcançar grandiosidade nos nossos dias. Para isso é necessário o quê? Objetivos claros, que nós já falamos. E agora, desenvolvimento de processo. Quando a gente pensa sobre desenvolvimento de processo, quando a gente falou de... Eu quero voltar um pouquinho lá na visão. Você vê uma coisa, o quanto visão inspira, e líderes à frente dessas visões são inspiradores para outros. Vocês se lembram quando o Neymar foi fazer uma escolha, um atleta de alta performance, mais valorizado, e escolhe o Barcelona. Ele não escolhe o Barcelona apenas pela questão financeira, porque nos parece até que tudo aquilo que foi dito, que o Real Madrid tinha até uma proposta financeiramente melhor para ele. E por que ele escolhe o Barcelona? Porque ele queria fazer parte de uma equipe de alta performance. Ele via que a perspectiva de trabalho e de desenvolvimento do próprio talento dele valeria o quê? A experiência de abrir mão naquele instante de mais recurso financeiro. Quando a gente olha para o Gabriel Jesus, que também foi assediado por várias equipes, por que ele escolhe o Manchester City? Por causa que ele queria estar junto com um líder de alta performance que diz para ele: vem que eu vou te ajudar a se tornar um atleta melhor do que você é. No caso lá, o Guardiola. Então, líderes têm que ter essa consciência de que uma visão, um propósito, né, e a gestão de tudo isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. As pessoas querem fazer parte de algo maior do que elas se engajam em visão e não necessariamente apenas a corporações. Qual é a visão? Qual é o propósito da empresa? Muitas vezes a gente pensa que é só salário. Não é só salário. Depois de um tempo o salário já não é tão mais definidor dos processos, a gente vai ver um pouquinho isso pela frente. Então, esse catalisador, né, quando Jesus vai ensinando, Jesus usou um processo. Olha só que coisa linda. Jesus primeiro selecionou. Os grandes administradores dos nossos dias, executivos, homens que estão escrevendo livros a respeito do mundo corporativo, dizem que a primeira coisa para ter uma equipe de alta performance começa na porta de entrada, ou seja, seleção. Recrutamento da sua equipe é a coisa mais importante no processo. Ou seja, você seleciona pessoas, e aí Jesus diz o quê? Ele se associa a eles, ou seja, ele os traz e compartilha com eles aquilo que ele é, muito mais do que aquilo que ele faz. Então, quando no mundo corporativo, nas lideranças, nos seus empreendimentos, nas suas empresas, as pessoas compreendem isso, ou seja, eu estou recrutando, e ele vai se associar. Até no mundo, a linguajar do mundo corporativo, às vezes você vai ver chamando no microfone as pessoas o quê? Queremos que o associado tal, ele está chamando que, olha, nós somos sócios. Isso também, quando ele faz um apelo, ele fala assim: eu queria saber quem vai se associar a mim nessa obra, nesse objetivo.
Então, nós estamos vendo isso. Aí ele transmitiu, quando ele se associa, é no intuito de quê? De transmitir quem eu sou, meu conhecimento, minhas habilidades, meu conhecimento, minhas capacidades. E um dos desafios dos líderes é que há líderes que ainda pensam que podem guardar o conhecimento. Então você vai ver gente dando palestra, vai falar, ele não conta a fonte. Por quê? Porque ele acha que ele vai ter o domínio da informação. Bobagem isso, nós vivemos em dias em que informação, todo mundo, a criança de 6 anos tem acesso a todo o conteúdo que qualquer adulto pode ter. Por quê? Porque está lá no Google. Você só fazer um Google, você vai achar tudo. Esse conteúdo aí, por exemplo, Jesus, Processo de Liderança, é um livro que chama O Plano Mestre de Evangelismo, de Jesus. Foi escrito em 1965, tem a minha idade esse livro. Aí fala assim, ele demonstrou, então ele transmite, mas ele era um líder de quê? Que não apenas dizia o que tinha de ser feito, ele fazia como precisava ser feito. Ou seja, ele tinha o conhecimento ao ponto de conduzir as pessoas no caminho e pelo caminho que ele queria levá-los na sua caminhada. Aí ele faz o quê? Ele demonstra, então ele agora delega, ele autoriza. Ou seja, agora eu começo a passar pelo instante em que eu vou, nas capacidades da minha transmissão, dando às pessoas a autoridade para que elas também desenvolvam suas habilidades, né? E aí, no segundo momento, o que ele faz? Ele supervisionou. Quando Jesus envia os seus discípulos para uma tarefa clara, ele falou, você vai evangelizar, você vai compartilhar as boas novas, você vai atrás das ovelhas perdidas de Israel. Ele dá objetivos bem claros, alvos bem claros. E ao mesmo tempo, depois ele os traz e diz, agora conta para mim, o que aconteceu? Como foi a história? Ele repreende algum, ele ensina o outro. O que ele estava dizendo? Se faz necessário, uma palavrinha que hoje em dia a gente gosta de falar dela, mas ninguém gosta de fazer, feedback. Todo mundo fala, não, me dá seu feedback, como é que eu fui? No final, nenhum de nós gostamos de receber avaliação, mas foi o que Jesus fez com os seus discípulos. Ele os trouxe e diz, aí estava lá muito empolgado, Jesus disse, olha, não é sobre isso que vocês têm que ficar empolgados, não. Vamos lembrar do objetivo, vamos lembrar do coisa, não é apenas as coisas que me empolgam pelo caminho, é o objetivo pelo caminho, né? E aí no final o que ele diz? Agora que vocês me conhecem, vocês agora devem reproduzir o processo. Qual é o desafio? Aí agora tem um livro chamado As 21 Leis da Liderança, do John Maxwell, está aí uma dica para leitura. Ele diz assim, há uma necessidade de crescimento da liderança. E eu estou usando o termo liderança, porque nós não estamos falando apenas do líder, mas da equipe que lidera. Claro que toda equipe tem o seu maestro, o seu técnico, o seu coach, né? Mas há necessidade de entender que ninguém sozinho é melhor do que todos nós juntos, por mais habilidoso que ele seja. Nós precisamos criar equipes de alta performance. Isso vai de quê? Muitas vezes até recrutar gente melhor que a gente. E muita gente não quer fazer isso porque tem medo de perder o seu lugar. Então forma em torno de si uma equipe medíocre, porque tem medo da competitividade. Por isso que o John Maxwell fala sobre a lei da tampa. Ele diz o quê? Nenhuma equipe, nenhuma instituição, nenhuma organização vai ser maior do que a sua liderança. Por quê? Porque vai ser assim, se você tem, e ele fala lá sobre capacidade de liderança, se você, num espectro lá de 1 a 10, né, nas avaliações que eles têm lá, se você tem 8, a sua capacidade, né, de empreendimento das coisas vai ser sempre 7, nunca vai alcançar a performance. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso crescer. Aí eu quero usar, né, qual o objetivo aqui? Se eu tenho a minha vida e eu quero crescer, esse é o objetivo. Então nós queremos, isso é um dos propósitos do Café com Amigos, de que você saia desse lugar e atinja esse lugar. Ou seja, nós queremos que você, está difícil de ver aqui, né? Mas está tudo certo. Às vezes pode pôr o slide lá, se voltar lá para a transmissão ao vivo, Gilberto, voltar para a transmissão ao vivo para as pessoas verem, por favor. Então aqui, ó, quando a gente olha para esse crescimento, é a tampa. Todas as vezes que eu estou aqui, então significa que tem uma outra lei que ele usa lá, eu vou ter apenas uma capacidade um pouco menor daquele estágio que eu estou, na minha equipe e no meu trabalho. Então o que se faz necessário? Crescimento, desenvolvimento das minhas habilidades. Muita gente imagina que basta o que eu sou, eu nasci nato, é desse jeito, e não trabalho o quê? As suas habilidades. Bill Hybels, que é um pastor de uma
talvez uma das maiores igrejas, entre as 3, 4 maiores igrejas dos Estados Unidos, trabalha muito no mundo corporativo. É lá nessa igreja que a gente traz o Summit, que acontece todo ano, que a gente tem aqui em outubro. E a igreja lá, que chama Willow Creek, ganhou em Chicago. Imagina, Chicago é a terceira maior cidade dos Estados Unidos. E aquela igreja ganhou na categoria de melhor lugar para se trabalhar na cidade de Chicago. Significa o quê? Que ele tem um desenvolvimento muito claro de potenciais e que atrai o quê? Talentos cada vez maiores. Quanto mais você promove o crescimento do talento individual, mais você atrai talentos para a sua corporação, para a sua empresa, para o seu terceiro setor. Por isso que ele diz assim: quando o líder cresce, todo mundo cresce. Ou seja, quanto mais eu invisto no crescimento da minha vida pessoal e da minha equipe de trabalho, mais toda a corporação e todos aqueles que estão em torno de mim crescem e amadurecem e melhoram. Ou seja, todo mundo ganha quando o líder cresce, né? Jack Welch, quem se lembra, um grande executivo, CEO, que ficou marcado na história, tem em todos os livros de administração e marketing, que ele era um dos executivos da GE. Eu estava lendo sobre ele, e só no acerto final, para ele sair da GE, quando ele se aposentou, ele ganhou um bônus de 417 milhões de dólares. O cara não era fraco não, né? Para dispensar ele, fala assim: ó, agradecemos seus serviços até aqui, 417 milhões de dólares, pouca coisa, né? Antes de ser um líder, o sucesso é tudo sobre crescer a si mesmo. Presta atenção nisso. Quando você se torna um líder, o sucesso é tudo sobre o crescimento dos outros. Deu para entender isso? Até que eu desenvolva, quando eu me desenvolvo a respeito de mim mesmo, quando eu começo a entender o meu papel de liderança, eu começo a entender que as habilidades do meu crescimento têm a ver com os outros. Quanto mais eu cresço, mais os outros são beneficiados, e não apenas a mim mesmo. Então aí eu começo a entender o quê? A necessidade de crescimento na minha vida, no mundo corporativo, onde é que você está lá. Pode ser na gestão de um pequeno trabalho, seja lá no seu condomínio, né? E aí o John Maxwell, esse que a gente está citando, ele diz assim: um líder é aquele que conhece o caminho, segue o caminho e mostra o caminho. Então ele não é apenas vendedor de mapa, para falar para você: está aqui o mapa, você vê como é que faz. Assista o tutorial. Hoje é o dia do tutorial, né? Então tudo que você quer aprender, fala, vai lá que tem tutorial no YouTube. Não, o líder é aquele que sabe o caminho, ou seja, visão, conhece o caminho porque tem a trajetória, né? E ele mostra o caminho. Ele não apenas aponta o caminho, ele toma pela mão e conduz, se associando, se ajuntando, transmitindo aquilo que a gente vive. E aí eu quero uma frase do Ronald Reagan que diz assim: o maior líder não é necessariamente aquele que faz maiores coisas. Ele é o único que faz com que as pessoas fazerem as maiores coisas. Entende isso? Deixa de ter a ver apenas comigo e o desenvolvimento das habilidades daqueles que comigo está ou junto estamos. Então agora nós passamos para outro momento, né? Aí quem se lembra, quem assistiu esse filme? The Founder. E eu estava aprendendo um pouquinho sobre o que o diretor, o autor lá, o escritor do filme fez. Por que colocaram o fundador? Sendo que a história começa mostrando que ele não é o fundador da lanchonete chamado McDonald's. Mas ali eles colocaram que naquilo que é a corporação McDonald's, ele é o fundador. Ray Kroc, conhecido, estudado, um dos cases de maior sucesso na história da administração moderna é K-Rock, né, que sai lá de um vendedor para o maior líder corporativo do seu tempo. Ou seja, ele vai lá e transforma o McDonald's, vender pão com carne moída num produto globalizado. Você imagina isso? Fala, vou vender pão com linguiça, que isso? Tem futuro não. E o cara vendeu pão com carne moída, de um processo, e aí nós temos lá ele. Qual que é o desafio, né? Quando a gente pensa no Ray Kroc, ele tinha os dois irmãos, o Dick e o Maurice McDonald's. Qual era o problema? O problema era o seguinte, que o Dick e o Maurice eram bem-sucedidos. A lanchonete deles, que foi aberta primeiro perto de Los Angeles, depois muda para um outro lugar,
né, em Pasadena, depois São Bernardino. Aí eles conhecem e ganham dinheiro. Mas chega no instante que o quê? Que o tamanho deles limita o negócio deles. Eram bem-sucedidos? Era daquele tamanho. Mas eles foram capazes de dar um passo maior? Não. Inclusive eles tentaram fazer a franquia. E não funcionou. Eles desistiram pelo caminho. Quando entra esse cara que percebe pela caminhada dele, olha só como ele vai entendendo os processos. Ele era vendedor, ele se torna parceiro da máquina, ele detém só ele podia vender as máquinas de milkshake, ele pegou lá a exclusividade de venda, ele vai vender aquilo, olha só o caminho que ele vai trilhando, eram os clientes dele, ele foi percebendo as oportunidades de negócio, e foi se infiltrando, ia percebendo os momentos, as transformações, até chegar ao ponto de comprar o McDonald's, naquela época quase 3 milhões de dólares, e hoje uma companhia que vale quase 100 ou mais de 100 bilhões de dólares. Começa com uma ou duas lanchonetes, ele transforma isso, acho que o McDonald's hoje são mais de 20 mil centros de venda no mundo corporativo. Quando a gente olha era o quê? A capacidade visionária, o objetivo. E mais, trabalho duro. Se você for ver a história ele não era apenas um oportunista, como muitas vezes ficou parecendo no filme, que no final ele faz um aperto de mão lá e não cumpre a palavra. Mas ficou claramente declarado para o mundo inteiro ver que ele não cumpriu a palavra dele. Ele não passou até hoje, né? Então, aí o que acontece? Quando se a gente olha para ele, primeiro, era um cara que trabalhava duro. Se você for ver a trajetória no filme, ele primeiro, quando ele começou a alavancar, o que ele fez? Foi atrás de gente que tinha dinheiro para mobilizar o negócio dele. Você lembra que ele foi lá fazer com os amigos do golfe? Os caras já estavam aposentados, tinham dinheiro. O que ele falou? Os caras, certo. Quando ele vende as franquias para esses caras, ele percebe o quê? Que os caras tinham dinheiro, mas não queria mais trabalhar. Então o que ele faz? Ele deixa de andar, inclusive ele para, porque ele estava focado nos negócios, e começa a perceber. Aí vocês se lembram que ele fala lá, ele encontra um cara, um judeu vendendo Bíblia. Ele falou assim, mas como é que você está vendendo Bíblia? Você é judeu. Ele falou assim, eu tenho que sustentar minha família. Então, com quem você tem andado? Quem são as pessoas que te influenciam? Quem são as pessoas que te motivam? Aonde está a sua inspiração? Porque se você tiver com os amigos do recreio, eu estava conversando com o Léo contando essa história. Tem amigo que é amigo do recreio, mas não dá para estudar com ele, porque senão você vai tomar bomba. Você lembra disso? Vai para o recreio, chuta tampinha, na nossa época era brincar de futebol de tampinha. Eram os amigos, risada, descontraído, gente boa, gosta de estar junto, mas não é a pessoa do trabalho. Então tem muitas pessoas andando apenas com os amigos do recreio. Então na sua vida corporativa, na sua empresa, você tem que saber quem são as pessoas que vai fazer que o seu talento desenvolva. Aí está um cara que é um case, Roger Federer. Acabou de ganhar como atleta do ano de 2017, depois de voltar de uma contusão que quase o tira das quadras. E aí você vai ver esse cara 36 anos, 37 anos, alguma coisa assim, não é, Eduardo? 36 anos. Então ele é um cara que aos 36 anos, comparando com todos os atletas de todas as categorias, ganha o prêmio de melhor atleta do mundo. Por quê? Porque ele não se encostou apenas no seu talento, ele trabalhou duro, desenvolveu habilidades. E seja sincero, pela sua jornada de caminhada, tem muito amigo seu que era talentoso naquilo que fazia, capacitado, gente boa e que não virou nada na vida. Quem conhece gente assim? Por quê? Porque descansa no talento. Então o Hamilton está lá, vou voltar com o Hamilton aqui, toca saxofone. E às vezes o Hamilton já ensinou muita gente a tentar tocar saxofone, como eu, né? Outros têm talento natural, que pega lá e toca de ouvido. Mas se ele não aprender a ler música, ele não vai tocar nas melhores orquestras do mundo, por mais que ele seja bom de ouvido, é isso? Tem que saber ler música. Então ele tem que, além de ser bom de ouvido, capacidade didática autodidata, se ele não desenvolver as técnicas necessárias, ele vai ficar para trás, por mais talentoso que ele seja. Tem muita gente confiando demais no seu talento e trabalhando pouco, né? E aí tem aquelas frases máximas, né?
quanto mais, perguntaram isso para o Tiger Woods lá do golfe, disse que ele tinha muita sorte. Ele falou, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, amado, responsabilize os seus talentos e os seus dons, as suas capacidades, sem desenvolver essas coisas, sem sair daqui para chegar aqui. E quando eu quero chegar no meu objetivo, quando eu quero traçar, né? Então eu tenho que ter essa capacidade, né? Então, talento não é suficiente e liderança é influência. Eu quero só terminar dizendo o seguinte, pensa bem, se eu estou nesse estágio e quero chegar nesse estágio, seja da minha vida pessoal, seja da minha equipe de alta performance, ou seja da minha empresa, eu tenho que traçar o quê? Um objetivo. Nesse objetivo há várias fases que precisam ser percorridas. Como eu vou alcançar essa primeira fase? Ninguém vira corredor de maratona na sua primeira... Começar a correr um pouquinho. Depois, quem sabe, uma prova de 5 km. Depois eu me preparo, quem sabe, para uma de 10. Até que eu possa correr os 42 quilômetros, que é o meu objetivo. Mas o que acontece? Muita gente quer saltar daqui para cá de uma vez só. E o que vai acontecer? Frustração. Contusões. Que vão desabilitá-los a alcançar seu objetivo. Então nós temos que ter o quê? Um processo claro de objetivo crescente. Então na sua empresa, na sua coisa, líder, desenvolva isso. E eu quero encerrar dizendo que liderança é influência. Muita gente pensa assim, eu não posso fazer porque tem um gerente lá na minha frente, o diretor, o supervisor me impede. Não, amado. Liderança não é cargo. O cargo pode me dar até um tempo para mim ganhar o direito de liderar, mas ele não determina com o passar do tempo. Vai indo, as pessoas deixam de seguir as suas ordens. Já viu isso? Quantos times que têm alto talento no time e ele simplesmente para de jogar bola, o que acontece? O que é a primeira coisa que faz, amado? Troca o líder. Quando vem uma empresa que compra a outra, qual a primeira providência da empresa que compra a outra? Manda embora o líder. Por quê? E alguém perguntou para ele, mas como é que é assim? Você nem conhece o cara? Por que você está comprando essa empresa e está mandando o cara embora? Ele falou assim, que se ela fosse boa e o líder fosse bom, eles que estavam comprando a gente, então ele não serve, manda ele embora. Então, a liderança é influência. No mundo militar, liderança pode ser por quê? Eu vou fazer, senão você vai para a cadeia. Então eu obedeço pelo constrangimento e o medo de ir para a cadeia. No mundo corporativo, medo às vezes de perder o trabalho. Mas deixa eu dizer, ninguém gosta de submeter a liderança por muito tempo apenas pelo dinheiro. Com o passar do tempo eles vão te boicotar. No terceiro setor, e agora falando das ONGs, das mobilizações, nas igrejas, tudo é voluntariado. E aí que se vê se é de fato líder. Porque agora, no mundo das ONGs e dos voluntariados, liderança só funciona por influência, senão as pessoas vão embora. Porque não tem o que perder, ela não perde o emprego, ela não vai para a cadeia. O que ela tem que ter então? Influência, líder de influência. E aí quando a gente vê lá, o que é? É como o vento. Que vento que gera o quê? O giro daquelas hélices e produz energia. Então a influência é aquilo que muitas vezes não é visível, mas é percebido. E na sua corporação, talvez na sua empresa, quando você tem reunião de equipe, talvez tenha lá o gerente supervisor, mas a equipe fica lá olhando como o líder informal reage às orientações daquele supervisor. As pessoas estão olhando e ouvindo o que o gerente está dizendo, mas às vezes há um líder, que é o líder informal, que de fato é o líder da equipe. Você já viu isso? O time de futebol mostra muito isso. O técnico dá instruções, chega lá no campo, todo mundo olha para o cara e fala assim, e aí, como é que nós vamos fazer? Aí o cara que é o líder do campo, de fato, se ele estiver bem alinhado com o técnico, ele reforça os objetivos que o técnico passou. Se há uma quebra de relacionamento, o que ele faz? Esquece o que ele diz, nós vamos fazer desse jeito. E não adianta, o líder é o líder de influência. Então, você tem gerado, o cargo não vai ser capaz de fazer isso. Eu termino com a frase
um textinho que eu escrevi. O líder é aquele que é capaz de liberar nos seus liderados todo o potencial que nem eles mesmos sabem quem tinham. Não tinham ideia de que eram capazes de realizar. Ou seja, liderança é levar as pessoas a realizar mais e melhor dentro da sua vocação. Então tem muita gente não entendendo isso, que liderança não é tentar defender o meu cargo, o meu lugar. Liderança é liberar o máximo potencial das pessoas. Isso vai fazer de você um líder influente. Não é sabotar o outro que tem capacidade melhor que você. O Ray Kroc lá, o que ele fez? Durante muito tempo, ele ficou sem salário na corporação. Sabe por quê? Porque ele usou o dinheiro dele para contratar gente melhor do que ele. Porque ele tinha o quê? Um objetivo. E ele sabia que se ele não se acercasse de pessoas que eram capazes de fazer, ele nunca alcançaria os seus objetivos. Será que você está pronto para fazer um sacrifício? Ou você é medíocre e quer pôr todo mundo aonde você quer, porque você quer continuar jogando golfe, sua vida já é aquela, e aí a gente constrange as pessoas a ficarem na nossa tampa. Nós queremos que as pessoas fiquem aqui. Então, amado, se não há crescimento, não há evolução dos processos, não há influência. Quanto mais eu cresço, mais há oportunidade de crescimento de toda a minha equipe, da minha corporação. Tá bom? Agora, para encerrar, eu queria fazer uma oração. Jesus é o grande líder. Ele olha para ele como um padrão. O gabarito para a nossa vida é Jesus. Ele é o padrão, ele é a vara de medir. Então, todas as vezes que eu olho para Cristo, eu vejo o quanto eu posso desenvolver minhas habilidades de compaixão, de misericórdia, de alegria e de visão, de reino. Porque muitas vezes você está ocupado demais com as coisas dessa vida. Deixa eu dizer, a Bíblia diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua vida? E tem muita gente tentando ganhar o mundo e perdendo a sua vida, perdendo a sua esposa, perdendo os seus filhos, perdendo as oportunidades de fazer o bem. Então, se nós queremos olhar para o líder perfeito, olha para Jesus, aprenda com ele. Há 4 biografias de Jesus na Bíblia, escrito por 4 biógrafos. Leia. A gente não gosta de ler biografia de homens de sucesso. Eu não gosto de lá ler Jack Welch, que eu citei, né, Ronald Reagan, que eu citei, né, John Maxwell. Então leia as biografias de Jesus. Os 4 evangelhos nada mais são do que biografias de Jesus. Leia e aprenda com o maior líder de todo o tempo. Vamos ficar de pé. Quero agradecer a sua presença. Seja bem-vindo de volta à nossa 4ª temporada. Espero que esse seja um desafio para você. E eu quero fazer alguns avisos. Hoje, se você é casado e quer crescimento no seu casamento, por mais que seu casamento é bom, tem espaço para melhorar. E hoje nós temos o início do nosso seminário de casais. Você pode ter mais informações. Mauro Sérgio, lá o diretor do Colégio Nacional, está ali, sabe fazer sobre pedagogia, então ele está bem empenhado na pedagogia desse seminário. Então você procura ele, faça sua inscrição hoje. Vamos ter um cardiologista, vamos ter uma psiquiatra, um administrador para falar de finança, ginecologista para você, não vai precisar, mas para sua mulher é bom, vai falar de sexualidade, né? E vamos falar de espiritualidade também. Então nós vamos ter 5 disciplinas nas coisas. E vamos ter semana que vem o Marcelo Prado, que vai estar trazendo para nós o desafio das tecnologias, né? E está lá, novas tecnologias e impactos no mundo empresarial. Então está aí o Marcelo que vai estar conosco. Traga um amigo, tenho certeza. Quem sabe, ele é palestrante profissional. Então, para participar de uma palestra dele é caro. E ele vai estar aqui fazendo isso pela amizade. Então, traga a sua equipe, para que ele possa ajudar. Ele é consultor, viaja o Brasil inteiro dando consultoria na área de empresas. Então, vem fazer. E se você, uma das questões de gente, líderes que fracassam, é porque tem problemas na sua inteligência emocional. Não reagem bem com as suas emoções. É o atleta que revida quando é provocado. O que ele acontece? Cartão vermelho para ele, está fora do jogo. Quem perdeu? Ele e o time. Por quê? Porque emocionalmente ele é instável. Então, nós vamos ter o curso com o Master Coach, que vem lá dos Estados Unidos. Paulo Abreu já esteve conosco em 2 edições. Essa é a terceira, não é? Terceira edição. E vai estar com a gente aqui no Café com Amigos também em abril. Tá bom? E as terras bíblicas que você pode também nos procurar. Segura na mão do seu amigo aí do lado. Vamos fazer uma corrente de oração. Pai, nós estamos reunidos aqui porque a sua bondade e a sua misericórdia nos trouxeram a esse lugar. Eu quero abençoar
o meu companheiro do lado direito, do lado esquerdo, com a alegria que vem do céu. E eu quero abençoar esses homens como profissionais, como filhos, como namorados, esposos, pais, que eles sejam bem-sucedidos na sua jornada de liderança, que eles sejam eficazes na sua vida. Deus abençoe, vão em paz e até sexta que vem.